boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu sou Vitória Damasceno, eu sou editora de saúde da Iniciativa Todas aqui na Folha de São Paulo. A gente está aqui hoje porque a Folha está comemorando 104 anos e a gente resolveu reunir aqui no auditório do jornal leitores e alguns dos nossos colunistas, nesse momento, a Tati Bernardi, para uma conversa sobre jornalismo, sobre notícias e sobre o que mais vocês quiserem conversar com a Tati. A gente já teve aqui hoje o Pondé, vai ter mais tarde também a Djamila. E vamos nessa. Esses encontros, as perguntas são feitas por vocês. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão e o microfone vai chegar até você. Eu vou pedir só para vocês fazerem perguntas mais curtas, digamos assim, mais objetivas, para o máximo de pessoas possíveis perguntar. E essas conversas estão sendo gravadas. Então, se você perguntar, significa que você topa ser gravado. Então, vamos lá. Vou apresentar a Tati formalmente, embora dispense apresentações. A Tati é escritora, roteirista, colunista da Folha desde 2013. Ela é autora do livro Depois a Louca Sou Eu, apresentadora de 2 podcasts na Folha, Meu Inconsciente Coletivo e Se Ela Não Sabe, Quem Sabe. É também estudante de psicanálise. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Então, peguem leve, hein? Não façam perguntas muito difíceis. Porque senão você vai responder, né? Eu vou responder pior que a pergunta e não vai ser legal. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu sempre me pergunto quando eu leio suas colunas é de onde sai tanta coisa? Como que você chega nessas pautas? Então, eu vou começar perguntando isso. Você sabe que pela primeira vez, de uns 2 anos para cá, eu comecei a ter branco, né? Só não fiz a clássica coluna do tive branco, porque tanta gente já fez que eu acho que já deu. Mas eu tinha... sei, eu era mais jovem, porque eu já estou há 13 anos escrevendo, né, para o jornal. Acho que mais jovem, eu tinha uma liberdade de... Primeiro, eu não tinha minha filha, então não estava nem aí com o que eu ia escrever. Não sabia se ia ter filho um dia. Depois, eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente... Sei lá, quando você é mais jovem, você é um jovem talento. Quando você fica mais velha, não existe a velha talento. E aí você fica com medo de não ficar bom, né? Você já teve a chance de errar, você já teve a chance de... Enfim, você já tem que saber muita coisa. E aí eu comecei a me travar um pouco mais e também... já tem uns 10 anos que eu estou aí sendo cancelada. Eu fui criando umas mágoas e uns terrenos minados, assim, nem sempre eu estou a fim de entrar numa briga. E coluna, para ser boa, às vezes você tem que comprar uma briga, né? Senão fica aquela coisa meio... Fui na floricultura. Em cima do muro, e não sei, eu comecei a ter um certo cansaço, assim, tem semana que eu não quero cutucar nada. E de uns 2 anos para cá eu comecei a ter isso, tanto que eu comecei a tirar mais, eu não tirava férias, eu tinha a coluna direto, assim, né? E de uns tempos para cá eu tiro 1 mês em dezembro e tiro 1 mês em junho também, e volto, e aí vou ler bastante para voltar preenchida de coisas, assim. Mas, como eu escrevo em primeira pessoa, eu tiro da minha vida. Então, tem semana que, às vezes, eu tenho ideia para 3 crônicas, porque semana que aconteceu muita coisa, principalmente coisa dentro da minha cabeça, né, algum pensamento. E tem semana que eu fico desesperada, e aí eu tenho lá um arquivo de Word de ideias para quando estiver faltando 3 horas para mandar e eu ainda não sei o que escrever. Então, eu vou ali em algumas coisas mais... vou falar de algum remédio, sei lá, que o público já está acostumado com alguma coisa hipocondríaca. Mas, assim, desde criança, eu sou muito atenta. Eu costumo dizer que eu vou num jantar e eu volto exausta do jantar, porque isso, desde muito nova, eu fico muito atenta ao que todo mundo está falando, a maneira como todo mundo está quem está num personagem, quem está mais entregue ali naquele momento social ali, né? Quem está muito na defensiva, quem está mais entregue, quem está, sei lá, num relacionamento que parece
que está acabando, quem está num relacionamento que claramente está no auge. Eu começo a pensar em tudo, criar histórias a partir do que eu estou olhando, e também as pessoas, elas... É até meio cansativo isso. Por isso também que eu acho que eu virei roteirista. Todo mundo é uma personalidade a ser dissecada, assim. Eu começo a tentar entender tudo daquelas pessoas, né? Por isso também que eu acho que eu acabei gostando de entrevistar. Sou muito curiosa sobre as pessoas. Apesar de escrever em primeira pessoa e muitas vezes falar de mim, as ideias vêm a partir do que eu observo dos outros. Então, eu estou sempre atenta a isso. E eu acho que vem disso, de reparar muito nas situações, assim, principalmente aquelas situações que a pessoa está num personagem, a pessoa está ali querendo parecer algo. Eu gosto desses furos de discurso, assim. Eu gosto muito de escrever sobre isso. Quem vai? Como chegará o microfone até ela? Quem chega primeiro? Meu nome é Lara, sou jornalista e sou muito sua fã. Obrigada. E E gata também, desculpa. Mulher ainda pode fazer isso, né? Se eu Obrigada. fosse um homem, tinha acabado minha vida agora, né? E gata, não sei o que, mas mulher ainda Você pode. sempre fala que eu sou Então. bonita, pode continuar. É, mas é porque... eu acho que você é uma influenciadora para mim, e eu queria lhe agradecer por ter me apresentado o Eduardo Luiz. Escritor. Meu Deus do céu, não tem o que falar, né? É. Eu estou muito fã dele por sua causa, além de ler tudo que você fez e ler sua coluna. Eu acho muito engraçada a forma que você é meio acelerada e meio angustiada, que eu também tenho isso, apesar de parecer muito serena, mas por dentro eu Com tô... essa vozinha doce, né? por dentro eu tô Um com turbilhão. Um turbilhão. E você também parece assim, né? Eu sou medicada. Sim. Também sou. Acho que é por isso que a gente está falando Essa calminha, vozinha, né? Exatamente. Mas o que eu queria te perguntar é, se você não tivesse essas angústias, que às vezes você escreve em primeira pessoa, e você muitas vezes fala, gente, tem muita coisa que é ficção também, mas a gente não sabe bem o que é Nem eu ficção. sei. Porque depois de um ano eu leio o livro e falo, caceta, aconteceu é isso real? mesmo. Eu já também não sei. Se você não fosse tão triste e angustiada, quem você seria? Gostei. Então, eu acho que, na verdade, eu sou uma exibida da minha angústia, porque eu acho que angustiado todo mundo é, né? Mas eu acho que sei lá, eu peguei carona nesse cometa aí da angústia e fiz disso muito nova, muito pequena, assim, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada a me exibir. Né? Isso é muito interessante, porque não é o exibir no sentido... Claro que tem vaidade, mas não era no sentido preciso, sei lá, aquelas pessoas que sonham em ser uma atriz da Globo e ser conhecida. Não era nesse lugar, mas era num lugar de eu preciso que me vejam, porque eu era muito apagadinha na escola, muito... E aí eu tinha essa necessidade de conexão, né? Me exibir nesse lugar do conectar e falar coisas que provocam né? E poder. Então, desde pequena, e eu não sabia o que era, mas eu sabia que era através de alguma coisa relacionada à arte. Então, eu fui fazer teatro. Muito nova, eu fiz Abra, porque eu achei que eu fosse ser desenhista, pintora. Eu sabia que era alguma coisa com arte. Será que existe a Abra ainda? Agora que eu lembrei, eu indo na Abra ali da Vergueiro. E eu desenhava super bem, criança, uma hora travou. E aí eu lembro que eu fui fazer teatro, novinha, assim, com 14. E aí eu comecei no teatro, um dia eu resolvi que eu ia cantar ópera. Eu cantava ópera nos ensaios. Aí caguei toda a minha voz, né? Porque não tinha... Para cantar ópera, você tem que estudar muito, né? Não pode chegar lá e... Então, eu sabia que tinha um negócio que eu queria berrar, por isso que eu acho que eu lembrei da ópera, né? Tinha um negócio assim tinha um negócio dentro de mim que eu queria que saísse. Agora, eu acho que todo mundo tem isso, né? Mesmo, sei lá, o que mais aparece na minha vida é advogado e engenheiro que tem um livro. Ai, Tati, eu tenho um livro, eu queria muito que você lesse. Então, acho que isso todo mundo tem, sabe? Mas eu acho que eu fui cara de pau e insisti muito. Assim, às vezes eu vejo alguns amigos meus assim que escrevem 3 crônicas
e pronto, é isso. O mundo é injusto, ninguém me publica. Vixe, eu fiquei muito tempo mandando texto para muita gente, insistindo, e aquela coisa do jornal do bairro. Eu quis muito esse negócio, sabe? E também tem uma coisa de ler muito e amadurecer o que escreve, se pegar a crônica minha. É muito louco isso, porque eu sou cronista desde os meus 20 anos, porque eu trabalhava na DA Brasil, era publicitária. Já contei essa história várias vezes. Minha mãe mandou eu ter um emprego que desse dinheiro, porque eu ficava, será que é teatro? Será que eu vou cantar? Eu cantava mal pra caramba. Será que eu vou desenhar? Minha mãe, tudo isso você faz aí, mas vai estudar marketing, que na minha época era a faculdade mais disputada, mais que medicina, assim, né? Eu tenho 45. E aí eu fui trabalhar em agência de propaganda, só que eu ficava, sei lá, virava à noite para fazer campanha de banco, para fazer campanha de papel higiênico, mas ficava escrevendo uns textos, assim, né? E eu ficava mandando alucinadamente. Aí, quando eu descobri que iam lançar a TPM, a Trip para Mulheres, quando lançou, eu mandei, sei lá, 10 textos, e eles me deram uma coluna no online, e eu tinha 19 para 20. Né? E ali, então, desde aquela época que eu tenho uma coluna fixa em algum lugar. De muito cara de pau, né? 20 anos de idade, ficar enchendo o saco, assim, né? Hoje em dia enchem meu saco, eu falo, que pessoa insuportável, eu pensei, eu era igual, entendeu? Essa pessoa está certa de encher o saco de alguém. Mas eu acho isso, essa angústia, ela está nas pessoas e acho que tem que sair para algum lugar, né? Eu não sou boa em esportes. Então, eu enchi o saco para que alguém deixasse eu publicar meus textos. Mas, agora, com certeza, eu sou um pouco mais neurótica do que muita gente que eu conheço. Né? Aí já não é tanto a angústia, mas eu acho que eu sou meio hipocondríaca, tal, e aí isso acabou. Eu fazia muito terapia por causa disso, tinha muita maniazinha, tal, e eu percebia que isso adolescente, e eu percebia que a minha analista da época ria. Eu chegava lá e contava um monte de coisinhas, de fobias, tal. Para mim, aquilo era muito dramático. Só que eu percebia que a analista ria, minha mãe ria, uma amiguinha da escola ria. Eu pensei, tem algo aí que pode ser libertador para mim e para quem tem... Porque todo mundo também tem, né? Eu tenho o meu podcast lá com o Christian Dunker, o Desculpe o Transtorno, que é sobre pequenas manias, pequenas... né? E é impressionante. E tem um e-mail no final. Se você tem, sei lá, um negócio que você quer entender, né? Coisas pequenas, tipo uma amiga minha que toda vez que chega a comida, ela subitamente precisa fazer um xixi. De onde vem isso? Por que se ela acabou de fazer xixi, ela vai fazer de novo. Então, a gente está num restaurante, é insuportável. Ela me deixa com as 2 filhas dela, bota uma comida na mesa, faz 5 minutos que ela fez xixi, ela levanta e faz outro. De onde vem essa mania? Né? O que aconteceu? E aí eu dei o e-mail no final desse programa e, em 3 semanas, eu tinha 1.400 e-mails na minha caixa. Né? Aí eu falei, todo mundo tem um negocinho. Né? E aí poder tratar isso com humor é um alívio para quem faz e um alívio para quem lê. Então, respondi longamente, que eu gostei da pergunta. Boa pergunta. Tinha alguém que levantou tinha ali ele atrás. Não tinha? Não era você? Foi era você, ele, não foi? Alguém já quer ficar na fila também? O óculos para enxergar vocês, que para mim é um grande... Boa tarde, Tati. Meu nome é Márcio. Boa tarde. Vou facilitar para você, vai ser uma pergunta fofa. Oba! Inspirada aqui pelo meu amigo Raul, de Oi, Raul. 60 anos de Folha de São Paulo. Olha, eu tenho olha só só. 30. Vamos lá. Eu vou só contextualizar para facilitar, tá? Não vou saber precisar as datas, mas acho legal o humor que você coloca, a ironia nas tuas colunas. Às vezes algumas são chatas, mas você Eu deve sou saber muito disso. chata. Eu sou chata, né? Então, isso é visto na coluna. Mas, de certa forma, a pergunta vai terminar com um pedido de um conselho, que nem Tá. eu fiz com o Pondé há pouco tempo. Há uns anos atrás, você fez uma coluna... e outra coisa, a abordagem aqui não tem nada a ver com machismo, nada a ver. É uma abordagem neutra. Tá? Uhum. Há uns anos atrás, você fez uma coluna onde você reclamava que os homens, provavelmente deviam ser homens mais novos, olhavam para você na padaria, nos seus peitos, etc. e tal. Só Era lembro os dessa velhos parte. mesmo. Que seja. Faz parte da natureza, né? Olhar o que lhe parece bonito. E pouco tempo depois, você fez uma outra coluna dizendo que você não aguentava ir para um jantar com um date em que o cara ficava te elogiando os traços intelectuais em vez de erotizar o jantar. Então, mas essas 2 colunas aí devem ter uma diferença de uns 15 anos, né? Não, com certeza não. Foi de 1 ano, 2 talvez, ou menos. Enfim, diante desse
paradoxo, e eu não me considero um homem tímido, eu sou tímido, mas não aquele tímido bobão, um tímido cauteloso. E diante do que a gente está vivendo hoje, a dificuldade que é, qualquer coisa vira, sei lá, assédio, coisa que sempre foi natural na vida, né? E eu aqui não defendo nenhum homem idiota, nenhum homem mal educado. Mas a gente sabe como é que é. Quem tem mais de 45 anos sabe que as coisas eram muito melhores e mais fluídas antigamente. E aí eu te pergunto, diante desse, como é que você vê esse paradoxo? Eu sei que você não é a porta-voz de todas as mulheres, mas, com certeza, muitas pensam como você. E como é que você acha que pode nos ajudar a entender o que a mulher quer? Freud não soube explicar, mas, né, vamos ver o que é, como a gente pode reagir diante dessa dificuldade. Se olha, está me invadindo. Se não faz nada, não tem atitude. Onde vai parar o amor? Eu acho que você é a pessoa perfeita para responder essa pergunta. Mesmo eu não sabendo a resposta, eu vou tentar. Então, essa da padaria, se eu não me engano, deve ser uma que eu tirei sarro de algum... Eu posso estar enganada, tá? Mas eu estou tentando puxar aqui da minha mente. Eu acho que era uma irônica, que eu tirava sarro de... Eu não consigo me ver fazendo uma coluna reclamando de olhares, porque, primeiro, que já não me olham tanto assim, então acho que eu não reclamaria de algo que já não me acontece. Quando eu era mais novinha, o que eu falava? Então, você... É mesmo? Que saudade! Por que eu reclamei disso? Sim, o quê? Entendi. Carta aberta ao rapaz da padaria? O rapaz da padaria, acho que é essa. Vamos ler. Lê aí, vamos lá. Você quer que eu leia? Eu quero, com essa linda voz. Então vamos lá. É. Ontem vi um rapaz que muito me agradou na padaria próxima à minha residência e pensei, óbvio que ele vai cruzar olhares sedutores comigo. Sou uma gata, sou poderosa, sou loira falsa. Pensei também, óbvio que ele vai adorar ter meus mamilinhos másculos e sua bundinha... É que eu estou tirando sarro como se eu fosse homem, não é? Vamos lá. Vou recapitular esse pedacinho. Tá bom. Pensei também, óbvio que ele vai adorar ter seus mamilinhos másculos e sua bundinha musculosa encarados pelo meu deleite. Quem, em sã consciência, não ficaria lisonjeado com o meu desejo? Ou ainda, que jovem heteronormativo não imploraria, enquanto escolhe um iogurte com dan regulares, para ser patolado por uma desconhecida? O moço preferiu escolher pães doces a notar minha existência e eu, não podendo conter a fúria de ser ignorada, tampouco controlar a verdade mamífera que brotava violenta do meu palato, bradei, para quem quisesse ouvir. Viado. Foi legal ter dito isso? Não. Me arrependo? Muito. Eu errei, mas eu estava imersa em meu personagem de colunista fêmea branca opressora. Espero que me entenda. Eu estou tirando sarro de homem que faz isso. É essa a coluna? Eu estava reclamando que eu queria ser paquerada, é isso? Eu estava reclamando do assédio. Coitada. Entendi. Então não é essa aí. Que eu estava gostando, não. Que eu estava tirando um pouco de sarro, como se eu fosse o macho branco opressor, como uma mulher se sentiria. É outra coisa, é ironia. Não sei, vou tentar responder. Eu não lembro dessa coluna, tá? Eu lembro dessa outra, que é... Primeiro, assim, é tudo muito na chave do humor e da inversão. Eu gosto de escrever... Muitas vezes a minha coluna é para provocar e para gerar esse tipo de dúvida que você ficou, e não necessariamente algo que me aconteceu. Né? Eu acho que, quando eu escrevo textos que parece que eu só estou provocando, mas não tem nenhum tipo de militância feminista, eu acho que isso só conversa para dentro das militâncias feministas. Né? Então, assim, se eu faço um texto invertido como esse, ou quando eu digo, por exemplo, que eu já sofri Porque tem uma coisa que isso, de fato, já aconteceu comigo. Quando eu era mais nova, eu adoro que eu estou falando da minha vida pessoal e não da minha coluna no jornal, mas assim, bom, é o que eu faço na coluna também. Quando eu era mais nova, de fato, tinha uma coisa muito chata, que é o cara que falava, vamos falar de trabalho, e, de repente, vinha um assédio. E eu era muito novinha, às vezes não sabia lidar com aquilo, era desagradável.
Hoje em dia acontece o cara que fala, puta, eu queria muito tomar um café com você, e às vezes eu estou solteiro, o cara é interessante e tal, e aí eu vou tomar o café, ele chega com um PDF impresso de 400 páginas e quer pedir minha ajuda, e eu crente que eu vou ali ter uma paquera, um deleite corpóreo. E então eu acho divertido escrever sobre essas ironias da vida, né? A minha coluna não é uma coluna de militância feminista, apesar de eu ser militante, de eu ser feminista, mas eu não sou uma pessoa militante. E acho que quando eu tiro esses sarros de como funciona a vida, eu não estou me tirando desse lugar, mas eu estou debatendo sobre ele de um outro lugar que me interessa mais, que é do humor e da provocação. Agora, eu acho que ser mulher, ou ser uma cronista, ou ser uma escritora, é uma coisa tridimensional e complexa, né? Então, vão ter momentos que eu vou, com certeza, ficar incomodada, porque se eu estou, por exemplo, lançando um livro, ou estou grafando um livro, estou ali num lugar para divulgar o livro, e, de repente, eu levo uma cantada invasiva, porque não teve uma troca de olhares, né? Não teve... Porque, numa paquera, de certa forma, você concorda com aquela aproximação, né? E, às vezes, tem coisas que são invasivas e não necessariamente vêm de homem ou de uma situação de paquera, mas tem situações que podem ser invasivas. Por exemplo, eu estou com a minha filha em algum lugar e alguém vem reclamar de uma coisa que eu escrevi, sei lá. Então, talvez eu tenha falado disso. Agora, sei lá, tem dia que a gente acorda querendo ser paquerada e vista, e aí... É diferente ter 45 anos e ter 20, né? Os olhares dão uma diminuída e você sente falta. Mas eu também acho que o mundo melhorou demais, porque quando eu tinha 20 anos, eu andava na rua com medo. Eu recebia cantadas horrorosas e, principalmente, assédios morais e sexuais dentro de empresas. Isso, de fato, melhorou, principalmente numa bolha que eu vivo de pessoas... Né? Eu não sei como é que está isso hoje em dia em agência de propaganda, que foi onde eu mais sofri isso. Mas eu sei que em ambientes de jornal, de cinema, que é onde eu ando hoje em dia, enfim, nesse meu universo mais da psicanálise, de livros, essa bolha, isso melhorou muito, assim, né? Então, mas a gente é mais mas isso é machista pra caramba. A gente é muito mais paquerada quando é mais nova, e principalmente quando você ainda sei lá, acho que você vai, por exemplo, você é editora-chefe de um caderno importante da Folha. Tem gente que deve assustar com isso. E quando você era uma estudante, era mais fácil para um cara inseguro falar com você. Então, isso também é uma coisa machista e a gente percebe que muda. Os homens mais interessantes vão gostar de uma mulher mais interessante. Mas, com certeza, os mais inseguros não conseguem nem me dar oi, porque já me vê como um homem, sei lá. Não sei muito o que acontece. Não respondi a sua pergunta, porque também não lembro da outra coluna e eu sou confusa assim mesmo, e nem sempre eu respondo direito. É o seu jeitinho. É o meu jeitinho. Quem? Acho que tinha ele ali atrás, depois a gente vai para você. Oi. Tá. Tati, desculpa tentar, de alguma maneira, trazer, não a Tati escritora, mas também trazer a Tati como pessoa, porque eu tenho para mim muito claro que eu era uma pessoa além do Tati. Depois que eu comecei a ouvir Tati em podcast, no videocast, em Universa, eu passei a entender uma Tati diferente, uma Tati que tem coragem de expor a sua experiência na maternidade, uma Tati que é importante para esse país. Então, eu queria entender, para você, como se dá a sua escrita hoje, se de uns anos para cá isso mudou, se a experiência da história desse país influencia na sua escrita, seja em um roteiro, para televisão, numa coluna, o quanto de Tati pessoa tem na escrita da Tati que vai para um jornal como a Folha? Mas eu achei interessante isso, que você só lia e depois você viu a voz e a cara nos programas, né? Você sentiu o quê? Aonde era exatamente a diferença? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. Você achou que era mais... Eu acho que a palavra dita é diferente da palavra escrita. Acho que causa o quê? Causa uma experiência... Consigo entender melhor. Eu acho que a sua subjetividade, a linguagem muda. Uhum. Eu acho que
para mim faz uma É diferença. que eu acho que a literatura tem uma coisa de certa forma, por mais que seja um texto às vezes que expõe, que conta de uma dor, é um texto que está protegido pela literatura. Vai ter uma linguagem, vai ter uma preocupação em que palavra usar, em parecer bem estruturado. E ali não tem uma preocupação literária, ali é mais esculachado, talvez, né? Então, acho que é isso que você está falando, que tem uma diferença que talvez no vídeo seja um pouco mais entregue, porque não tem a proteção do texto, né? O texto, às vezes as pessoas falam, como é que você contou essa história, né? Você se expôs, né? Mas o texto protege muito a gente. Uma coisa que eu escrevo, eu não sinto que eu estou exposta, e sem estar elaborado pela literatura, se eu falo, eu sinto que eu estou completamente exposta. Inclusive, eu prefiro eu escrevendo, porque é uma coisa que eu elaborei totalmente ali sozinha na minha casa, e às vezes eu falando, eu não sei o que vem, né? Você não se sente exposta escrevendo? Não, nunca, mas falando sempre. E eu fui... E acho que é por isso que os meus videocasts todos são de entrevista, porque aí eu tento puxar das pessoas, né? Eu não... Bem que quando tinha o Calcinha Larga, eu me expunha bastante, mas aí eu ia para o humor, que é outra coisa que protege também, né? Então, tem sempre... A minha exposição é sempre muito protegida, ou por essa coisa literária, que aí é muito pensado e arquitetado e mexido à exaustão o texto, ou pelo humor, que aí pode ser um stand-up, né? Esses stand-up, a pessoa pensou uma piada, não necessariamente ela está expondo a verdade. Pela experiência do outro também? Como assim? Questionando o outro da experiência. Quando é a entrevista, também estou protegida, né? Eu estou sempre muito protegida em toda a exposição que eu faço, né? Isso aqui, por exemplo, é mais tenso para mim do que um texto meu que fica aquele Twitter xingando, não sei o quê. Eu penso, gente, eu fiz uma crônica, né? Aqui, para mim, é muito mais exposto. Agora, em relação a ter mudado, o que transformou demais o que eu escrevo foi começar a estudar psicanálise. Porque e o motivo que me levou a estudar psicanálise é muito interessante, que eu trabalhei 13 anos na Rede Globo. E aí eu contei essa história 1 milhão de vezes, mas eu amo essa história. Que eu fui escrever novela, fui colaborar com a Maria Adelaide Amaral na vida da gente, E a Maria Adelaide um dia falou para mim, os personagens que se parecem você escreve muito bem. Os que não tem nada a ver com você, é ruim, eu tenho que mexer em tudo, não consigo aproveitar quase nada. Ela falou, então eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que você não serve para escrever novela. E a boa notícia é que você tem uma voz, e muitos autores não têm. Porque é tão autoral e é tão você, que quando é um personagem que não tem nada a ver com você, você não escreve bem. E aí eu fui estudar psicanálise porque eu pensei, se eu estudar a psique humana, porque eu queria muito continuar escrevendo novela, personagem, porque eu também sou roteirista, né, de cinema, de série. E eu falei, não, saí de lá meio, não, eu vou conseguir escrever sobre personagem. Porque ela falou, o pipoqueiro é uma mulher que tá puta quando não é o pipoqueiro, é você, entendeu? Você tem que conseguir escrever sobre outras pessoas, né? Mas isso é uma voz. Ela falou, eu já tive um monte de colaborador que não me dava trabalho nenhum, mas que não consegue ter uma voz, né? O texto dele pode ser o texto de qualquer pessoa. Você não lê e fala, esse é o texto de fulano. Isso, você tem o mais difícil, só que o mais difícil é limitador também. Foi a coisa mais importante da minha carreira, foi ter escutado isso. Mas, naquele primeiro momento, eu não aceitei. Então, eu fui estudar psicanálise para entender a psique humana, para criar bons personagens. Só que, quando eu cheguei na psicanálise, eu só ficava dissecando eu mesma, o mesmo personagem de sempre. Eu comecei a entrar... E aí eu falei, não vai ter jeito, é isso, eu quero escrever sobre mim, só que isso a minha vida toda foi visto como uma literatura menor. Só que aí vem a Annie Ernaux, aí a autoficção a autoficção ganha o Nobel em 2022, né? A Annie Ernaux vira essa grande escritora, o Edouard Louis, apesar de homem, para mim, hoje em dia, é meu escritor preferido, então eu começo a ler muito autoficção, aí vem a Tatiana Salem-Levy, quer dizer, já é uma grande escritora há muito tempo, mas o último livro dela, essa porrada, né, O Melhor Não Contar, e aí essa força das mulheres que se contam, hoje em dia, é a literatura do momento. Só que, quando eu comecei, era a literatura de diário, era a literatura inferior, né? Então, o que mudou para mim hoje é eu acreditar que o que eu faço... Eu já tive dúvidas lá atrás, mas eu nunca parei de fazer. Eu tinha dúvida, mas eu falava, é isso que eu quero fazer, eu não vou parar de fazer. É o que me dá prazer, é o que eu sei fazer. E tinha um chamado dentro de mim, porque
Tem escritor que é mais arquitetado como escritor, né? Aquele cara que fala, eu vou escrever um livro assim, 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 porque eu sei que esse tipo de livro é o livro que ganha prêmio, eu sei que o mercado está ávido por um livro assim, assim. Eu sou aquela escritora que, assim, cara, se eu não botar isso para fora, eu vou ter uma cirrose, sei lá, entendeu? É mais destrambelhada, eu não arquiteto muito o que eu estou fazendo, não penso muito, né? Então, eu fui fazendo, mas tinha esse preconceito. O que amadureceu hoje é, já que eu vou falar de mim, eu fui estudar direito, né? Então eu fui entender o que leva um personagem mais fóbico, mais neurótico, com essa relação tão simbiótica com a mãe, com esse comportamento meio histérico nas relações amorosas. O que leva, né? Como que dá mais graça para isso? Como que preenche mais esse personagem? Então, já que eu vou falar de mim, eu vou falar melhor, né? Então, a psicanálise me ajudou nesse sentido. E o que mudou é que, hoje em dia, eu acredito muito que você ser uma mulher que se conta é uma das literaturas mais importantes hoje em dia. Não é menor do que uma ficção de um homem branco. Ela é inclusive, evoluímos para o Annie Ernaux ganhar um Nobel, entendeu? Quem mais? Meu nome é Rafael, eu sou estudante. E eu queria saber, no começo você falou sobre que você teve uma filha, né? E que mudou um pouco assim a sua estrutura, a forma de escrever. Aí eu queria saber como que a maternidade e ter a sua filha assim alterou a forma que você escreve, se mudou alguma coisa também. Boa. Mudou porque eu fiquei mais... A minha filha é a única pessoa que eu não exponho. Eu nunca tive problema em expor minha mãe, meu pai, todos os namorados, ex-marido. Isso criou sempre problemas para mim. Eu pensava, não estou nem aí. Todos vocês cagaram minha cabeça e vão ser vingados. E eu vou me vingar. Vão ser vingados, não. Vão sofrer com a minha vingança. A minha filha primeiro que, por mais que, sei lá, me pentelhe, não é uma pessoa que jamais me fará um mal, né? Porque você ama incondicionalmente. E depois não tem nada mais importante. Eu, de fato, sou uma pessoa egocêntrica. E quando nasce um filho, você descobre que, se precisar, você morre pela aquela pessoa. Então, é uma descoberta de sair daquela tua egotrip. No dia que nasce, você já sai um pouco, né? Um pouco. Não saí muito, não. Estou lá ainda. Então, eu não consigo expor. Então, muitas histórias boas que eu vivo com a minha filha, eu não consigo contar. Eu conto de outras formas, né? Então, quando ela era pequenininha, um dia ela falou, estava muito brava comigo, e eu falei, o que você está tão brava? Ela falou, porque eu sou apaixobrava por você. Ela inventou essa palavra que eu amei. Eu fiz várias crônicas sobre o apaixobrava, porque eu imagino ela mais velha lendo e gostando, se emocionando, né? Agora, teve perrengues que eu passei com ela que eu não consigo expor, né? E, mesmo assim, por eu ter muita essa paixão em me contar, às vezes sai alguma coisa. Depois, quando eu leio, às vezes me dá uma certa ressaca. Então, essa é a primeira mudança, ela ser a coisa mais importante da minha vida, sobre a qual eu falo cheia de dedos. Isso nunca tinha me acontecido, né? A outra mudança, eu acho que tem mais a ver com eu ter envelhecido, amadurecido, e a maternidade amadurece e envelhece a gente, do que exatamente pelo amor que eu sinto por ela ou pela existência dela. Então, às vezes eu escrevo uma crônica, a gente, quando escreve com todas as nossas idades, né? Então, um parágrafo eu escrevi com 15 anos, outro com 30, o outro, às vezes, com idade que eu nem tenho. Então, eu percebo que todas as minhas idades juntas e as idades que eu ainda nem tenho é que escrevem uma crônica. E eu acho que, com eu hoje ser uma mulher de 45, às vezes eu leio e eu vou... Se aquele parágrafo que eu escrevi com 15 anos eu leio e me dá esse aqui não está cabendo, não dá mais, que era uma percepção que eu não tinha quando eu era uma cronista de 30 anos, né? Eu falava, tudo é válido, eu fiz uma piada. E antes eu gostava da sacadinha. Como eu vinha de publicidade, às vezes eu tinha uma sacadinha, uma piadinha, né? E isso funcionava. E hoje em dia eu me incomodo muito com a sacadinha. Eu quero que pareça algo que eu realmente pensei, estruturei, aprofundei. Então, eu acho que é mais porque a maternidade te amadurece, te envelhece, do que exatamente por ela. Por ela é o fato de que ela é a primeira pessoa que eu realmente protejo muito dessa
dessa capacidade que eu tenho de expor todo mundo. E ela está bem protegida nesse lugar, né? Então, acho que é um pouco isso. Obrigada pela pergunta. Quem é o próximo? É o Mauro? Lembrei? Não? Raul. Boa tarde a Boa todos. tarde. Raul Curro, aposentado. Eu gostaria de fazer a mesma pergunta que, de certa forma, eu fiz ao Pondé, para a Tati, que seria, a rigor, 2 perguntas. Uma, como é que você encara, qual é a sua avaliação sobre a IA, chamada inteligência artificial, qual é a sua convivência, ou experiência com a IA, como você vê, eventualmente, a evolução, ou, enfim, como ela vai trazer ou não benefícios ou malefícios. E a outra questão é, em termos existenciais, já que estamos entrando no campo da psicanálise, e que eu uma vez assisti uma palestra sobre psicanalistas, e aí alguém perguntou para ele qual era a definição de psicanalista. A definição que ele mesmo falou foi: o psicanalista é um médico louco que cuida dos loucos. Em termos atuais, quer dizer... O alienista, né, do Machado de Assis. Então, em termos atuais, como você vê essa situação que nós atravessamos hoje em dia, quer dizer, me parece que nós estamos todos num manicômio, né? Porque parece que as pessoas perderam totalmente ou criaram obsessões que realmente parece que não há cura. E, finalmente, quer dizer, dentro dessa linha, como é que você já teria se perguntado alguma vez de onde vim, por que estou aqui e para onde vou? Obrigado. Você vai ter que me ajudar aí, que eu já esqueci Fácil a primeira. Amiga, eu tive 2 Covid e 3 H2N1, H3N1, sei lá, eu já não tenho mais memória. Você vai ter que me ajudar. Qual que era a primeira? Fora que amamentar Sua também. avaliação da inteligência artificial. Então, eu sou meio burra para essas questões de inteligência artificial. Por enquanto, eu só me divirto. Então, eu entro lá, às vezes escrevo, porque a inteligência artificial me conhece, eu acho isso maravilhoso. Então, às vezes, eu entro lá e escrevo como Tati Bernardi pediria uma pizza. E aí eles me... Então, por enquanto, eu só me divirto. Eu não vejo... Assim, eu vejo meus amigos que trabalham com cinema, teatro, né? Principalmente quem trabalha com imagem, por essas questões de... Até eu entrevistei o Matheus Solano no videocast que eu tenho no UOL, e ele falou que usaram a cara dele numa propaganda da Loto Fácil. Então, tem coisas criminosas que dá para fazer, né? De você usar a imagem. Então, isso eu vejo as pessoas, mas eu acho que eu não tenho esse tamanho de figura pública que alguém vai usar a minha cara para fazer um negócio. E, agora, texto, talvez seja uma burrice minha. Eu ainda não tive um momento em que eu me preocupei com isso. Às vezes, até porque eu estou tão cansada que eu falo, pô, a inteligência artificial podia fazer um negocinho, mas o dinheiro tinha que vir para mim, né? Mentira, porque aqui o pessoal da Folha às vezes dá uma sofrida, porque eu mando a crônica e depois de eu ser muito insuportável, eu queria até pedir desculpa para todo mundo do cotidiano, que às vezes mexe em título ou mexe em alguma frase, e hoje em dia, já há muito tempo, me avisam de tudo, mas no começo às vezes escapava na correria. Eu mandava com um título e botava um outro, ou às vezes no online, no digital, muda o título para o título ser mais chamativo, né? E eu falava, pô, eu pensei tanto nesse título, eu não queria o outro, né? E aí eu tenho uma coisa muito... O meu texto ele é um outro filho, assim. Então, e eu conversei isso com... E eu sei das internas que é muito chato para a galera do cotidiano quando um escritor tem um ataque de pelanca, sabe? Ai, meu Deus, está se achando um artista. Mas eu conversei com outros amigos cronistas e isso dói na gente mesmo, porque é nosso, sei lá, a gente... O escritor, para se manter, ele tem que atirar para todo lado. Não é como escritor que ele vai ganhar dinheiro. Aquilo ele faz porque ele realmente ama. Mas o fato dele estar ali num jornal ou dele estar ali lançando um livro é o que, de repente, ele é chamado para... Uma marca chama para ele dar uma palestra, não sei o quê, e aí o dinheiro vem de outra forma, mas ali é muito associado a uma entrega de amor mesmo. Então, às vezes, alguém mexe ali, mas eu tento, hoje em dia, reclamar disso com mais carinho. Então, a inteligência artificial, na verdade, eu deveria estar mais preocupada, porque é alguém que vai, de fato, se meter na coisa mais importante do mundo, que é o meu texto. Vai fazer um negócio, né? Mas por burrice, por falta de tempo de me...
sei lá, de ler mais sobre isso e por achar que eu não tenho essa importância para uma inteligência artificial ainda se meter comigo, ainda não chegou essa preocupação, sabe? Mas eu acho que tem que, assim, tudo que for pautas hoje de isso estar regulamentado, de direitos autorais estarem protegidos, dos artistas estarem protegidos, eu estou do lado dessa pauta aí, dessa defesa. A outra pergunta era inteligência artificial. A psicanálise. Sim. Para onde vai isso? Boa. Isso é bem difícil, mas vou tentar. A psicanálise ela entrou na minha vida como assim, eu tenho uma família muito atenta a mim, mas atenta num lugar um pouco mais. Eu não tive na minha infância, na minha adolescência, longas conversas sobre subjetividades, assim, né? Eu tinha longas conversas sobre tudo, tive pai e mãe muito presente, muito carinhoso, muito amoroso, muito atento a mim, mas fobias e questões e angústias e pensamentos, eu sou meio. Eu era uma criança muito obsessiva e pensava muita coisa, principalmente coisas que me assustavam, que eu tinha, né? Não era criança que fazia educação física, eu era criança que, na hora do recreio... Hoje em dia, as escolas mudaram nesse sentido, né? Eles olham para a criança e falam, essa é a criança que a gente vai estimular a literatura, essa é a criança que a gente vai estimular a matemática. Eu sou de uma época de escola que não tinha essa individualidade, né? Então, eu era estimulada a jogar queimada, né? Então... E eu sofria muito. Então, quando a psicanálise entrou na minha vida, entrou nesse lugar desse pai que vai poder conversar comigo sobre esse negócio que me assustava tanto, que era a minha própria cabeça. Então, ela entrou num lugar realmente na minha vida de um afeto paterno, assim. Isso mudou desde o que eu escrevo até a minha segurança em existir, que está tudo certo ser esquisito, e as pessoas são de uma forma geral, e poder falar disso, e todos os psicanalistas que eu tive ao longo da vida eram tão loucos quanto eu. E isso também dá uma sensação boa, porque o cara foi lá, estudou, trabalha, ganha dinheiro, então dá para sobreviver. Agora, questões existenciais, por sorte, e isso é bem complicado, porque às vezes pode ir para um lugar conservador ruim, de pecado, de um lugar machista, tal, mas eu estudei numa escola católica, então toda a parte do pecado, do não pode, essa parte mais ruim e errada mesmo que o catolicismo faz com a nossa cabeça, isso eu sublimei. O que ficou para mim é que eu acredito em Deus. Então, a minha filha, por exemplo, ela pergunta muito para mim se existe Deus, se a gente vai para algum lugar, né? E o meio que eu convivo hoje, que é completamente diferente do meio em que eu nasci na Zona Leste, numa família que não era intelectual, e o meu entorno não eram de pessoas intelectuais, na escola, de uma forma geral, eram pessoas... E, geralmente, acontece isso dos intelectuais não acreditarem em nada, né? Hoje em dia, meus amigos criam os filhos e falam, olha, se você quiser acreditar, mas papai e mamãe não acreditam em nada. Morreu, acabou, né? O pai da minha filha não acredita em nada, teve essa formação mais intelectual. E eu acredito total. Eu falo com Deus todos os dias. Eu tenho um cantinho ecumênico na minha casa que eu misturo candomblé com católico, com espírita, com Buda... e eu realmente acredito. Eu ando com santinhos e pedras e Rivotril. Que a gente acredita, mistura com a psiquiatria também, por que não? E eu acho que isso... Eu realmente acho que tem mais coisa. Eu realmente acredito mesmo, assim, sabe? E eu passo isso para minha filha. Eu acho que não acaba aqui. Eu tive experiências na vida... Bom, agora você perguntou, eu vou embora aqui. Eu, quando era criança, via espíritos. Juro, eu fui pedir para parar de ver. E eu fui num centro espírita... Você vai contar, né? Vou contar o quê? Eu via do real. espírito. Eu via, tinha um menino que eu via, eu não tinha medo dele, e eu tinha também uma senhora... Vocês pediram, gente, perdão. Eu via coisas quando eu era criança. Eu tinha mediunidade.
E aí eu fui num centro espírita, o cara viu que eu tinha mediunidade, inclusive tem uma senhora belíssima sentada aqui, mentira. E eu pedi muito para parar de ver, porque eu ficava apavorada, apesar de que em muitos momentos era a sensação boa, mas eu ficava muito assustada. E eu parei completamente de ver, parei completamente. E então, a última vez que eu tive essa experiência... Agora, tem também todo um estudo científico de que a criança é muito criativa e aí, às vezes, ela está naquela interzone, meio quase para dormir, então aquilo é um sonho. Tem explicações, mas o fato é que eu via as paradas ali, entendeu? E aí eu fiquei uma vida inteira sem ver, mas a vida inteira eu senti coisas estranhas do tipo, eu estou num restaurante, eu começo a passar mal e falo, eu preciso ir embora daqui agora. Eu largo todo mundo falando sozinho e saio correndo. Eu chego em casa, minha amiga liga e fala, 7 minutos depois que você saiu, foi assaltado. Então, eu tenho uma conexão esquisita e boa, né, da qual eu sempre fugi, porque eu sempre tive medo. E o ano passado, 2024, que foi um ano muito difícil para mim, que eu tive pela primeira vez, de fato, uma depressão, porque todo mundo que é muito ansioso, o outro lado é a depressão, eu nunca tinha tido ela. Eu sempre estava aqui para cima, né? E aí, quando eu caí, acho que eu caí para equilibrar 40 anos de estar em cima, e quando eu fui para baixo, eu fui 40 anos para baixo, entendeu? E aí, terapia, psiquiatra, mas faltava alguma coisa. Aí eu fui no candomblé. Eu entrei, o pai de santo olhou para mim e falou, eita, que ela chegou, é muita mediunidade. E você precisa cuidar disso, porque eu falei, não quero ver nada, hein? Não quero atender, não quero ver. Ele falou, não, mas cuidar, vir aqui, fazer banho, fazer limpeza, porque você é um rádio, uma antena em conexão com tudo. Ele falou, você vai, qualquer evento, qualquer jantar e volta acabada de precisar ficar no quarto, no escuro, com enxaqueca? Eu falei, sim. Ele falou, porque você está, entendeu? Isso faz você escrever, mas para o teu corpo é pesado, entendeu? E aí eu comecei a ir nesse pai de santo e ele começou a cuidar de mim. Eu melhorei muito de enxaqueca, de dor crônica, de gastrite. Ele falou, tudo isso era um espírito muito aberto, não cuidado, né? Então, eu acredito pra caramba. Eu acredito muito que continua daqui e que a gente não está aqui sozinho. Que os intelectuais me perdoem, mas Deus existe. A deusa, só para ninguém me xingar. A mulher. Vamos nessa. Quem que tinha levantado a mão? Vamos com ela e depois, para seguir a ordem das damas. Oi, Tati, Oi. tudo bom? Estou um pouco nervosa. Não fique, tá ótima, belíssima. Vamos lá. Eu te escuto desde o Calcinha Larga e lá você... Brigamos, a gente brigou. Eu vi no Twitter. Brigamos. E eu sou uma das parcelas dos seus leitores e pessoas que te escutam que sinto falta disso que várias pessoas aqui já falaram, de que você se expunha um pouco mais naquela época, falava um pouco mais. E, hoje em dia, escuto o Inconsciente Coletivo também. E, por lá, eu vejo assim que sempre quando você está entrevistando uma outra mulher, você sempre fala sempre faz a pergunta sobre se ela já se sentiu que, no momento em que ela estava recebendo um prêmio, que ela estava num momento muito bom da carreira, do estudo, muito feliz, se o homem que estava do lado dela diminuiu ela de alguma forma, de alguma maneira. E eu sou uma mulher que uso muito do meu humor também para expor coisas que me machucam, que me incomodam, para eu conseguir falar isso para outra pessoa. E eu te leio como uma pessoa muito visceral nos seus relacionamentos. Agora, a pergunta é, você acha que mulheres que são mais viscerais e que estão ali, que a gente se expõe um pouco mais, mesmo que na forma do humor, a gente está meio que fadada a sempre ter que se diminuir para estar dentro de algum lugar? Ótima pergunta. Eu acho que uma coisa que eu descobri depois de muitos relacionamentos e com a idade, eu amo que eu estou falando da minha vida pessoal, mas a culpa é minha, porque é o que eu faço na minha coluna. E a gente gosta de ouvir, viu? Eu gosto, Eu acho que eu descobri que eu sou uma pessoa de poucos e bons para tudo, assim, sabe? Para amizade, para relacionamento. Eu não sou a fofa, né? Eu não sou a pessoa... Eu fiz uma festa de Natal na minha casa e eu chamei,
sei lá, 45 sobreviventes do meu jeitinho. E aí eu olhei aquelas pessoas ali, eu tenho certeza absoluta que aquelas pessoas gostam muito de mim, estão na minha vida, boa parte ali, a maioria está na minha vida há muito tempo. Alguns são amigos recentes, mas que eu aposto que vão estar na minha vida para sempre, né? E eu olhei aquilo e eu falei, cara, isso aqui é meu fechamento aqui, é isso aqui, entendeu? E tá ótimo. Uma pessoa que faz um almoço em casa e tem 45 pessoas, primeiro que ela conseguiu ascender para ter uma sala que cabe, né? Porque a minha vida inteira não cabia nem um terço disso. E depois que eu falei, tá bom isso aqui. Olha a quantidade, né? E eu parei de sofrer com eu não ser muito a doce, a fofa, a sonsa, que aí não cria rusga, que não cria, né? Enfim, uma pessoa que se coloca, ela cria problemas, principalmente se ela é mulher, né? E o meu humor, se eu sacaneio alguém, é muito pela maneira como eu fui criada por uma família que o amor vinha desse lugar de sacanear. Então, assim, era, sei lá, almoço na minha casa, era minha mãe fazendo piada comigo, minha avó fazendo piada com a minha mãe, meu tio fazendo piada com a minha avó. Foi um jeito que eu entendi e é legal, porque não é a coisa elegante, não é a coisa dos não ditos, sabe? Eu vim de um lugar de pessoas um pouco mais onde faltava elegância, sobrava afeto, sabe? E então a elegância dos não ditos é uma coisa que me incomoda muito. Eu não consigo embarcar numa amizade profunda se é aquela pessoa que defende esse lugar do é uma amizade que não se entrega muito, tal. Então, mas eu sofria com isso e parei de sofrer. Eu tenho um fechamento com pessoas ótimas e é isso. Para os relacionamentos é a mesma coisa. Ainda tem, né? Melhorou. Eu estou apostando agora num jovem aí 15 anos mais novo que eu. Não, os jovens estão ótimos, viu? Vou te falar que tem uma geração aí que vem já, de fato, com uma cabeça melhor e que não tem esse incômodo tanto, que só te olha com um olhar de admiração e quer teu brilho, sabe? Então, não sei, agora eu estou nessa fase aí, estou apostando. Agora, eu tive ótimos relacionamentos na minha vida, porque eu entendi que eu não era o mainstream, que eu não era... Não sei, eu tenho umas amigas assim, não são tão amigas, mas conhecidas, que é a fofa sonsa, sempre tem uns 10, né? Ali. E a mulher que se impõe vai ter poucos e bons, mas esses são os puta cara, né? Não é o... Sei lá, é que eu estou querendo ir para um lugar muito preconceituoso de falar o machinho do mercado financeiro. Isso é horrível, né? Porque vai ter uma... Tá liberado? Porque tem esses caras assim que às vezes é o partidão que a gente aprende, né? Quando a gente é mais nova, o bem-sucedido, o partidão é o quê? É o cara que, sei lá, putz, aí não é um mercado para mim não, porque são caras que querem a esposa troféu, sabe? Então acho que mais nova eu não entendia muito isso, porque eu nunca vou ser esposa troféu. Apesar de achar que uma mulher como eu é a verdadeira esposa troféu, uma mulher como você é a verdadeira esposa troféu, mas essa não é a definição que é dada, né? É a sonsa calada, que vai bater palminha para o homem, não vai querer fazer uma piada, né? O cara faz uma piada meio esculachada, ela... eu meto uma 7 em cima, pior, com, sei lá, piadas com anos, não sei. E tem gente que vai odiar, né? Mas eu acho que os poucos e bons são maravilhosos e eles existem, tanto para amizade quanto para relacionamento, mas tem que ter esse olhar e tem que ter a paciência. Então, eu já tive relações que o cara precisava que eu fosse menos para ele aguentar estar do meu lado. Rapidamente eu consegui sair delas. E, hoje em dia, eu tenho um olhar muito afiado para isso, mas, de vez em quando, eu caio em coisa abusiva. Isso aí, todo mundo, né? E posso ser muito abusiva também nas relações, porque não é um lugar só para o homem, né? A gente pode ser abusiva também. Vamos aqui? Estou com medo das chamadas. Tati fala que é a sonsa, mas vai lá. Vocês aprovam isso comigo antes, hein? Oi, eu sou Cícero, Oi, Cícero. engenheiro aposentado. Não foi em busca da esposa troféu ao longo da vida, né? Falou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Perfeito. Tá bom. Mas você comentou mais cedo que você expõe muita gente do seu círculo
com exceção da sua filha, principalmente familiares, ex-maridos. Tem aí que mandou minuta judicial para mim, tem toda uma galera. E eu acho interessante porque quando você expõe de uma maneira bastante crítica. Assim, é muito difícil me lembrar você fazendo elogios ou falando com carinho de alguém que não seja sua filha. Então, quando você fala de alguém, normalmente é com mágoa, Isso é apenas uma maneira de tornar a crônica mais interessante ou você se acha uma pessoa rancorosa? Ótima pergunta. Você sabe que a primeira vez que eu fiz análise na vida, eu tinha... Desde adolescente, eu sempre tive psicólogas, né? Mas eu não sabia a diferença de psicanálise e psicologia. Para mim, era a mesma coisa. E aí, quando eu tinha uns 28 anos, mais ou menos, eu descobri que tinha uma diferença e aí eu mudei para começar a psicanálise. E a minha primeira psicanalista, que era uma lacaniana, e tem essa coisa do enganchar numa terapia, né? O que é a fala da pessoa na primeira vez que você vai nela? Porque tem aquela coisa de, eu estou testando, você precisa bater muito, né, o santo com o psicanalista, porque é uma relação de transferência, é algo muito forte que eu não vivia com os psicólogos. E eu fui, e era lacaniana, eu não entendia direito o que era isso, era uma mulher super fria, assim, que depois eu entendi que não era. E ela me enganchou nisso aí. Primeira sessão de terapia que eu fiz, eu comecei a falar de umas coisas, tal. Ela falou para mim assim: você é uma escritora ou você é uma pessoa... Como é que ela perguntou? Você é uma escritora ou você é uma vingadora? Você quer se vingar? Eu não lembro. Eu sei que eu saí de lá muito brava, né? E só que daí eu já queria voltar no dia seguinte. Eu já falei 3 vezes semana agora. Estou com raiva, vou dar todo o meu dinheiro para essa mulher, essa desgraçada. Me deu raiva, eu já quero, entendeu? Porque assim, eu gosto do embate, né? Eu gosto do embate. Eu não gosto a pior coisa do mundo para uma relação, seja profissional, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, é alguém falar para mim que quer a coisa leve. Eu detesto, e homem fala muito isso, né? Eu queria ter um relacionamento leve. Teve um namorado que falou para mim assim: eu queria chegar em casa e sentir que a minha relação é um spa. Aí eu falei: isso é a coisa mais machista que alguém pode falar, né, para uma mulher. E eu adoro que ele casou com uma que é 10 vezes mais louca que eu. Quando eu não me vingo, Deus se vinga pela pessoa. E estou tentando voltar aqui para a sua pergunta, porque eu vou digressões e tal. A terapia fez eu entender que isso não precisa estar separado. Eu não acho que eu sou rancorosa, mas eu acho que eu tenho um olhar meio afiado para as coisas, né? E que eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem gente que vai falar, talvez você deva tratar uma bipolaridade, porque tem nome para tudo, né? Talvez você deva tratar, fazer uma yoga, talvez você tenha que meditar mais. Quando um olhar afiado, bem aplicado, né, uma raiva das coisas, porque as coisas dão raiva mesmo, né? As coisas dão raiva. E quando alguém topa o embate, essas são as relações mais bonitas. Então, assim, por exemplo, as minhas amigas mesmo, assim, as minhas irmãs, é uma relação que a gente está sempre meio dizendo coisas que no dia seguinte a gente se liga e fala: cara, mudou minha vida, eu saí daquele... Obrigada que você disse isso. Às vezes fica meio brava, sabe? Mas as minhas relações que duram são essas da provocação, do embate, do dizer coisa que a pessoa vai sair meio puta, né? Então, eu acho que isso não é algo que tenha... Claro, tem que ter educação, tem crônica minha que às vezes eu me arrependi porque eu estava realmente muito magoada, daí talvez eu tenha optado por uma crônica que eu sei que ficou boa pela raiva, mas que, para a minha vida, talvez para a minha saúde, eu tivesse que abrir mão daquilo, e eu vou trabalhar a minha raiva. Claro, todo mundo tem que trabalhar a raiva. Mas eu acho que uma coisa não... Eu acho que eu sou rancorosa e acho que faço porque a crônica vai ficar melhor. Eu acho que são as duas coisas, sabe? Eu acho que tem... E aí foi o que eu respondi para essa analista no fim da análise, depois de 8 anos. Eu fiquei 8 anos com ela. Eu falei: ainda estou enganchada na primeira pergunta que você me fez. Se eu era uma escritora ou uma vingadora, e eu descobri que eu sou as duas coisas. Ela falou: era isso que eu queria que você respondesse há 8 anos atrás, porque eu também acho. E aí fiquei enganchada. Recebeu alta, não? Você sabe que essa história é linda. Eu vou fazer terapia para sempre. Acho que eu não vou ter alta nunca, nem quero, né? Mas, às vezes, você traz uma pergunta para análise que, quando você consegue responder essa pergunta, você encerrou o trabalho com aquela pessoa. E eu trouxe uma demanda para ela
que era o seguinte: eu era só chamada para escrever coluna de sexo em revistas tipo VIP, Alfa, né? E eu lembro que eu cheguei lá e falei: eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu quero ter uma outra voz. Eu quero poder ser lida na Folha de São Paulo. Eu quero poder ser chamada num palco da Flip. Eu quero poder ter um livro na Companhia das Letras. E eu estou nessa coisa da escritora. Na época tinha um termo super pejorativo, que era aquele chick lit, que é a doidinha que escreve de sexo, não sei o que, era uma coisa que bem para diminuir a gente, assim. Mas como eram os espaços que dava para ocupar, eu tinha essas colunas, né? E aí foi todo um trabalho disso, tal. E eu lembro que no final, talvez eu esteja exagerando, 8 anos, talvez eu tenha ficado uns 6. Eu lembro que nesse processo todo eu comecei a escrever para a Folha, eu lancei 2 livros pela companhia e aí eu fui chamada para o palco principal da Flip. Ela fez o trabalho. Né? Ela fez o trabalho. E aí, no dia que eu ia falar no palco, e assim, a primeira frase que eu falei para ela foi: eu queria ter uma outra voz, né? Queria trabalhar a minha voz, uma coisa assim. E aí, no dia que eu fui fazer a mesa da Flip, eu acordei muito rouca. E eu fiz, e era um momento assim muito importante para mim. Era um momento de realmente assim um começo novo de carreira, de novas possibilidades. Eu lembro como a fase mais feliz da minha vida. Isso tem uns 12 anos, 10. Não faz tudo isso não. Faz uns 10. E aí eu cheguei na terapia depois da Flip e falei para ela: você acredita que eu acordei rouca no dia da Flip? Eu acordei com outra voz. Olha, eu fico arrepiada. E ela falou: a gente chegou ao fim do nosso trabalho. Eu acho que você tem que continuar no percurso da psicanálise, mas a sua demanda foi atendida. Bonito. Bonito, né? Quem mais? Eu. Você. Eu tenho uma coisa que a gente voltou para essa coisa de falar de si mesmo. E teve um caso, esse começo de ano, em que uma mulher falou de si mesmo. Sim, você vai me trazer para essa dificuldade aí, tudo bem. Eu vou te trazer. E é o caso da Vanessa Bárbara na Rádio Novelo. Sim. O que você achou dessa exposição? Eu acho que as mulheres... assim, esse é um caso super complexo, ele me trouxe 1000 pensamentos, ele me trouxe... Porque é um mundo que você vive. É um mundo que eu vivo, né? é muito complicado para mim, porque eu simpatizo com a Vanessa, eu simpatizo com os caras daquele meio e eu simpatizo com a Rádio Novelo, mas, ao mesmo tempo, em algum momento dessa história, eu tive bode de todos eles. Então, assim, eu estava em 800 grupos de WhatsApp, eu me via uma semana inteira defendendo só a narrativa feminina e com o horror daqueles caras. Aí, quando eu vi o que a internet fez com eles, eu comecei a falar: pera lá, a internet é pior do que eles. Também é um negócio que foi, entendeu? Há 14 anos, né? Se alguém pegar um WhatsApp meu com as minhas amigas, tem coisas ali que eu também seria muito cancelada, mas não estou passando pano para homem, então é muito complexo. A coisa, assim, acho que a Vanessa está certa de contar um trauma dela, né? Assim como a Tatiana Sailin Levy fez isso no Melhor Não Contar. Ela narrou um trauma dela. Eu faço isso a vida inteira. Eu narro meus traumas. Então, assim, em relação ao livro que ela já fez sobre essa história, a narrativa dela no podcast, eu acho que ela tem que contar os traumas dela, todo o lado dela. Agora, o que a internet fez porque, assim, qualquer homem, né? Não estou passando pano, mas, assim, se for para derrubar, vai ter que derrubar todos os homens. Você ligar numa editora e pedir para demitir um cara que tem 2 filhas e uma mulher que também está sofrendo com essa história, eu comecei a falar: não, a internet está muito pior, sabe? Mas também acho que toda a discussão foi importante. Também acho que aquilo ali foi muito errado e muito feio, e a discussão boa que isso levantou foi importante. Acho que a gente ter sentido raiva daquele grupo de e-mail desses caras foi importante, né? Então, é muita coisa. É muita coisa, camada, é muita né? camada, entendeu? Acho que a Rádio Novelo fez bem de publicar, mas também poderia ter dado o outro lado. Então, assim, para mim, assim, a defesa dessa história é a defesa o pior filho da puta dessa história é o cara que o gostosinho da vida dele é entrar na internet para destruir alguém. Esse é o filho da puta da história primordial. Os outros todos têm suas razões e seus defeitos, e eu senti vontade de defender, em algum momento eu senti bode,
Mas para mim é muito complexo. O que eu fiquei pensando, e até também quando veio essa pergunta, no sentido de o relato como uma espécie de cura, talvez. Não sei Então, se essa isso, parte é isso bonita. se relaciona também quando você faz a sua Sim, autoficção. sim. O relato como cura, ele é importante, mas o relato como cura da Ana Tércia também é importante. O relato como cura das filhas desse cara, se um dia elas quiserem escrever sobre isso, lembrando a explosão que aconteceu dentro da casa deles, também é importante. O relato de todas as mulheres são relatos importantes, né? Então assim, você também poder falar, pera lá, esse cara errou, esse cara foi misógino, assim como ele próprio assumiu isso de uma forma bacana, né? E aí, assim, a internet está enlouquecida porque a sujeira está fora da casa dessas pessoas, não está dentro. Isso, para mim, é muito mais urgente e escandaloso, sabe? Então, eu acho que a conversa é boa, a destruição é ruim. Sem dúvida. Quem mais? Quem que tinha levantado a mão? Tati, tudo bem? Meu nome é Janaína, sou publicitária. Quando eu tinha redes sociais, eu estava um dia navegando e tinha um corte seu. Não me lembro se era a Cláudia Raia ou se era a Titi Miller, que você tinha feito uma pergunta e uma delas, não me lembro mesmo, tinha ficado desconfortável, mas respondeu. E aí eu já fui sádica de abrir comentários e ficar lendo, às vezes. E aí eu vi que tinha uma resposta de uma menina assim: ela é assim mesmo, ela deixa as pessoas desconfortáveis. E aí, isto posto, vendo aqui o que você está falando hoje no nosso encontro, a minha pergunta para você é: você, de fato, deixa as pessoas desconfortáveis ou você tem seus limites muito claros e bem impostos? Eu acho, pergunta muito boa. Eu acho que isso é uma coisa que eu falei para o UOL desde o começo. Eu quero deixar desconfortável não pelo corte que vai bombar. Isso não me interessa, né? Isso eu falei desde o começo, porque assim, o UOL, como qualquer mídia, vai procurar o título mais sensacionalista. E eles estão no papel deles, né? E eu falei, isso não me interessa, porque aí o que vai acontecer é que pessoas interessantes não vão querer ir no meu programa. Vai querer ir a blogueira idiota que vive de sensacionalismo, né? Isso não me interessa. Eu quero que possa ir mulheres interessantes, né? Então, assim, eu me interesso pela provocação de vamos ter um papo bacana, legal, profundo, um pouco como é aquele programa, né, o Provocações, que antes era com a Bujanra, agora é com o Marcelo Taz. Aquilo é muito legal, né? Então, nesse lugar me interessa, da provocação de um papo que você fala, puta, eu saí desse lugar provocada com gatilho, com ideias, sentindo coisas boas, sentindo coisas ruins, isso me interessa. Agora, a provocação pelo título sensacionalista, isso não, sabe? Então, isso é uma conversa que eu tive com o UOL desde o começo, tanto que eu aprovo as chamadas. Eu aprovo os cortes, né? Porque, às vezes, a pessoa fala um negócio que, com certeza, ia bombar muito a entrevista, mas eu falo, não é justo. Porque a pessoa falou num contexto que, se é tirado do contexto, vai bombar o site do UOL, mas vai cagar minha relação com aquela pessoa, ela nunca mais me dá entrevista, e todas as amigas interessantes dela também não vão. E eu fico de vendida num negócio que não é a minha, né? Então, mas eu gosto, sim, porque eu detesto aquela pessoa que vai ali ensaiada, e não me interessa. Quando eu vejo que não rende, assim, né? E eu vejo isso antes, porque eu faço o roteiro, eu não gosto de ter, nas minhas entrevistas, eu não gosto de ter um roteirista, porque eu fico semanas estudando a pessoa. E aí eu vejo 80 vídeos da pessoa, ela fala sempre a mesma coisa de um lugar muito ensaiado e defendido, muito preparada por um agente. Às vezes eu olho e falo, eu vou conseguir quebrar. Às vezes eu olho e falo, não vou conseguir quebrar, até porque não tem muita coisa para tirar. Eu derrubo a entrevista, eu falo, puta, não quero. E às vezes é uma pessoa gigante. Porque, por experiência, às vezes vai uma pessoa desconhecida, só que ela é tão interessante que aquilo bomba. E às vezes vai uma famosona, ninguém assiste. As pessoas querem coisas interessantes, querem papo verdadeiro, entendeu? Ninguém quer o... A gente acha... É porque tem clique a coisa sensacionalista, mas você não vai até o fim. Você fala, puta, aqui está todo mundo vendido, inclusive eu que estou assistindo estou vendido, entendeu? As pessoas acho que elas não querem isso. Mas, com certeza, o lugar da provocação é um lugar que eu gosto. A gente tem tempo para mais uma. Quem vai? Ó, a derradeira, hein? A derradeira. Então, eu vou fazer a última pergunta. Então, faça. Porque tem uma coisa que você falou no começo que eu achei muito legal, que é
E a gente tem um público aqui muito heterogêneo, né? A gente tem rostinhos que a gente vê que são bem novinhos e a gente tem leitores de 30 anos da Folha. De 50 anos, Raul? 60 anos da Folha. Então, eu acho que a gente tem um público multifacetado aqui. E você falou uma coisa que no começo você é o jovem prodígio, né? O jovem Sim. que se dá muito bem e depois você é mais velho e não tem mais tanto espaço para errar. Tem uma passabilidade para você ser idiota quando você é uma cronista de 28 anos, né? E agora você não sente... Hoje em dia, tipo, onde essa tia quer chegar com esta merda, né? Então você trava um pouco mais. E acho bom. Acho bom. E como está sendo isso? Como uma cronista, uma escritora, Tem uma uma coisa que eu fiz um pacto comigo muito nova, que eu não vou virar a pessoa das citações. Tem cronista que não dá nada de si. Ele faz uma crônica inteira citando pensadores, escritores, filósofos, cientistas e feministas, né? E aí ele está muito protegido por toda a leitura dele. Então ali ele está mais se vendendo como uma pessoa culta do que ele foi eu não entendo. Quer dizer, eu entendo, é um outro tipo de escrita, eu respeito, tal, mas não é a que me dá grandes prazeres lendo. E não é. Agora em abril eu vou lançar um livro. E é um livro que eu escrevi a partir de muita leitura que eu fiz de livros de autores como Edouard Louis, Didier Ribon, Anne Ernaux, que são... Eu estou um pouco obcecada por esses transclasses, trânsfugos, né? Essas pessoas que nascem numa casa que não tem muito livro, que a família... E ascendem intelectualmente, socialmente. Então, e aí eu comecei a estudar, comecei a ler... Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu. Agora me deu um Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Desculpa, gente. Tá vendo? Eu não posso citar. Comecei a ler Pierre Bourdieu, comecei a ler tem um livro maravilhoso, um cara chamado Raffaele, que foi o meu... que foi quando me deu o start desse livro, que tem um livro que chama Teoria da Classe Inadequada. Eu li esse livro e fiquei louca. E muito Freud também, muita feminista. Então, eu comecei a ler muito, e esse meu livro de agora ele é um fruto de tudo isso que eu li. E eu lembro das minhas editoras, da Fósforo, falando para mim, você não quer também colocar um pouco no teu livro? Porque você já é uma pessoa que chegou num lugar que a gente sabe que você lê bastante antes de fazer uma crônica ou um livro. Você não quer citar um pouco isso? Eu falei, putz, não. Porque... Pierre Bourdieu e faço essa cagada, mas porque eu não me vejo nesse lugar do name dropping cultural, sabe? Eu acho isso... Então, esse é um combinado que eu tenho comigo. Mas o outro combinado que eu tenho comigo é que eu vou ler muito. Eu não vou sair citando loucamente, porque me dá um certo gatilho de coluna que eu acho que a pessoa não se colocou nada, então eu quero continuar me colocando. A partir de tudo isso que eu li, o que eu acho? Eu acho alguma besteira, mas eu vou bancar, entendeu? E acho que essa é ler mais para sair do meu mundinho e talvez me falar menos besteira, mas não sair citando loucamente porque não me interessa esse lugar tão protegido por outros autores, sabe? É realmente um caminho bem diferente do que a gente vê. É isso. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tati. Obrigada, gente.